Bom dia, meninos. Agora nós vamos fazer a correção da atividade dessa semana. Então, preste bastante atenção. Classifica as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Um número natural não pode ser número irracional. Por que ele não pode ser um número irracional? O que seria um número irracional? Ele seria uma dízima periódica não exata ou, se não, a raiz não exata. O que é um número natural? Natural é aquele que nós aprendemos a contar apenas 0, 1, 2, 3, infinitamente. Então, ele pode ser irracional? Não pode, então, verdade. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracional. Ele está lá dentro? Não. Racionais é fração, números decimais exatos, dízima periódica, assim por diante. Ele está dentro do irracional? Não está, então falso. Quando ele fala que está contido, porque ele está lá dentro, tá bom? O conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais? Verdade, porque ele é separado, né? O irracional é irracional, racional é racional. O único que não está contido é o irracional, então verdade. O conjunto dos números irracionais é formado pela união entre os conjuntos dos números racionais e reais? Não. Se fosse só reais, sim. Qualquer raiz quadrada tem como resultado o número racional? Raiz quadrada de 25, 5. 5 é o número racional? Sim. Raiz quadrada de 100, 10. 10 é o número racional? Sim. Então, qualquer número, qualquer raiz quadrada tem como resultado do racional? Verdade. Então, qual a alternativa? Letra B. VFV. Qual dos números abaixo é claramente um número irracional? Lembrando que o número irracional, ele não é dízima periódica, ele não tem período, ele não é decimal exato, ele não é raiz quadrada exata. Então, irracional, ele é uma dízima não periódica, que não tem aquele número que repete. Por que a letra A não é? Porque ele tem o período 23, 23, 23. Ele é racional, esse letra A. A letra B, 4,561, 561, 561. Tá repetindo? Sim. Olha o período aqui. Então, ele é racional. 7,91, 91, 91 é a dízima periódica? Sim, então não é irracional. 0,11111. O que ele é? Dízima periódica. Então, olha aqui. Por que a letra E é verdade? 11, 22, 33, 44, 55, 66. Tá tudo diferente, né? Então, é uma dízima não periódica. Então, a letra A é irracional. Qual alternativa representa a fração 9 meios em números decimais? Como que eu vou transformar uma fração em número decimal? Dividir. 9 dividido por 2, 4,5. Letra D. Qual alternativa representa a fração 35 milésimos? Lembrando que a quantidade de zero é a quantidade que eu tenho que ter o número depois da vírgula. Se é 10, 100 e 1000. Qual que é o decimal dele? Olha aqui. Por que esse aqui não é verdade? Porque tem 2. Então, se tem 2, ele vale 100. 3,5? Não. 35? Também não. Então, 0,035. Olha aqui, 1, 2, 3. Quantidade zero, quantidade de número após a vírgula. Qual a alternativa que representa a subtração 3,02 menos 0,65? Lembrando que quando você vai fazer a subtração de número decimal, vírgula debaixo de vírgula vai dar 2,37. Raiz quadrada de 7 está compreendido entre os números. Qual número? Primeiramente, raiz quadrada de 7 vai dar um resultado. 2,6457, assim por diante. Esse número aqui está entre quais os números? Entre o 2 e o 3. Letra A. Identifique os números, se ele é racional ou se ele é irracional. Olha aqui, ó. 3,60, 555, 12, 75. Tá repetindo alguma coisa? Não. Ele é a dízima não periódica, então ele é irracional. Então, essa alternativa A, eu vou marcar ela, né? E indique os números a seguir quais são irracional. Então, letra A eu marco. Letra B, 2,23, 60, 67. O que ela é? Também irracional, não tem período. Então, letra B também está correta.
1,33333. O que ela é? Racional. Por quê? Ela tem período, então é a dízima periódica. Número 2, o que seria? Racional. Letra E, o que seria? 22 sobre 1. 22 sobre 1 é a mesma que 22. Ele é o quê? Racional. Ele é um número natural, ele é um número inteiro. Ele é irracional? Não. Então, as alternativas A e B. Observe os números a seguir. 3,14, 14, 14, dízima periódica. 4,1234510 não tem reticência, então ele é um decimal exato. Isso também você tem que observar. Se ele tem reticência, porque ele continua. Se ele não tem reticência, porque ele é um decimal exato. 2π. Π é o quê? O π é um número irracional. Então, é 3,14 alguma coisa. 2 vezes o 3,14. 1,12349093, sequência. Ele também é uma dízima não periódica. São números irracionais somente qual? Esse é? Não, porque é dízima periódica. Esse é? Não, porque é decimal exato. Esse é sim, porque ele está multiplicando o π. Π não tem um número exato, então também não vai dar um número exato. O 4, alternativa, é sim, porque não é uma dízima não periódica, não tem nada de repetindo aqui. Então, as alternativas é somente 3 e 4, letra B. Isso é uma coisa simples, né? Então, nós temos que prestar atenção e separar o que seria o conjunto dos números naturais, é aquele que eu sei contar, 0, 1, 2, 3, inteiros, e vai englobar os naturais e também os negativos. Os racionais, além desses dois que eu falei, ele vai entrar também dízima periódica, fração e decimal, e raízes exatas. E o irracional, apenas raiz não exata, dízima não periódica, certo? Esse é os conjuntos que nós temos. E os conjuntos dos números reais são todos esses números que nós conhecemos. Tenha uma boa aula, faça correção e qualquer dúvida, pergunte ao professor.